Vamos lá? Pode. Senhor Jesus, Divino Mestre, agradecemos a Ti pelo ensejo renovado que nos permite aqui estarmos reunidos, buscando entendimento aprofundado da doutrina espírita, aplicando esse conhecimento na interpretação do texto do Apocalipse. Nós te agradecemos por podermos aqui estudar tão instigante assunto, auxiliados pelos trabalhos do nosso irmão Honório Onofre de Abreu, veículo dos espíritos nobres, que aqui na Terra, em conjunto com o amigo, verteram para nós uma explicação extraordinária do Apocalipse, que hoje buscamos aqui estudar, compartilhar com os amigos, com um grupo de espíritos também, que nesta casa está em estágio de tratamento, equilíbrio, aprendizagem, assim como nós. Também carecemos do amparo do Senhor, pois sabemos que não são os sãos que precisam de médico. Pedimos a Ti a inspiração, a orientação, fortalecimento do intelecto e moral de cada um de nós, para que nós, em conjunto, no clima do entendimento, da fraternidade, da compenetração quanto à importância do assunto, possamos juntos estabelecer o melhor ao nosso alcance. Que assim seja. Muito bem, dando continuidade ao estudo do Apocalipse, no seu capítulo 19, hoje nós vamos avançar para o versículo 19. Então vamos lá. Eu vou fazer a leitura a partir do versículo 18 e vamos então buscar aqui os versículos na sequência. Apocalipse capítulo 19, versículo 18. Para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos, para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então nós estamos estudando o final do capítulo 19, caminhando já para o encerramento do estudo do Apocalipse. Obviamente ainda vamos demorar um pouco, porque nós não temos aqui aquela propósito de estudarmos o assunto com rapidez. O importante é nós explorarmos bem o que pudermos do tema, amealhando aí os recursos cabíveis, possíveis de serem, pelo menos no nosso grau de entendimento, possíveis de serem assimilados por nós. O versículo 18, nós estudamos na semana passada, diz o seguinte: para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne dos homens, de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Esse tema, na semana passada, nós estudamos
E aqui nós trabalhamos o assunto do ponto de vista daquela destruição dos valores complexos que nós vamos acumulando ao longo do tempo, quando nós não adotamos com firmeza a lei de Deus como parâmetro para a nossa vivência na Terra. Então nós vamos desenvolvendo as imperfeições pelo abuso da vontade, dando amplo atendimento ao egoísmo. Aí nós vamos ter o crescimento de uma carne complexa na nossa estrutura psíquica ou psicossomática, porque também nós vamos acumulando cargas magnéticas, energias no perispírito, como nós sabemos. O avanço da sociedade, o progresso das leis, por exemplo, vai consumindo as carnes dos elementos ainda complicados. Então, a coerção positiva que a lei impõe para proteger os fracos contra os fortes, porque se não fossem as leis na Terra, as leis humanas, que precisam ainda de muito aperfeiçoamento, os fracos estariam à mercê dos fortes. Então nós vamos vendo que o progresso lentamente vai instaurando leis e o objetivo é vivenciarmos as leis divinas, porque vivenciando e adotando as leis divinas, nós não precisaremos nos preocupar com leis humanas. Aprendemos isso estudando o Evangelho e a doutrina espírita. Então, por exemplo, nós aprendemos que João Batista, ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Então, João Batista se alimentava, inclusive lá no Oriente ainda se come gafanhotos ainda. Ele passava boa parte do tempo no deserto, se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E nós vamos aprender, por exemplo, estudando as pragas do Egito, nos tempos de Moisés, nos tempos em que Moisés canalizou para a terra os 10 mandamentos, que são um código que trabalha o nosso entendimento gradativo das leis morais, em que nós vamos ter ali 7 mandamentos coercitivos de quê? Das imperfeições, ou da carne complexa que nós vamos gerando. Então, se nós não adotamos os 10 mandamentos, nós estaremos sujeitos a 10 pragas, que são as complicações que nós vamos gerando se não cultivamos o amor, se não praticamos o bem. Se não cultivamos o amor, não praticamos o bem, nós evidentemente vamos desenvolvendo sempre cada vez mais o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a cobiça, que vão acarretar as imperfeições, que são as dificuldades que vão acarretar para nós complexidades no nosso mundo psíquico, no nosso mundo interior. Consequentemente, as pragas, as síndromes, por favor, deixa ele desligar, Pedro, por favor. Então, se nós não combatemos as más inclinações, nós vamos gerando as imperfeições, vamos gerando as paixões, e isso vai se
vai se manifestar no tempo e no espaço como as reações complexas que são as expiações. O mal contém o seu próprio remédio. Então a sabedoria divina não precisa interferir. Deus não exerce ação direta na matéria. Ele age de forma natural por meio das leis. Aqueles de nós que vamos desenvolvendo egoísmo, orgulho, vaidade, cobiça e as paixões, ao longo do tempo nós vamos ter que lidar no mundo interior com os desequilíbrios, com as reações complexas, que vão chegar até a se manifestar como síndromes, como doenças, se nós não combatemos. A dor. Na dissertação de Paulo, a questão 1009 do Livro dos Espíritos, a dor, que simboliza o castigo, é uma soma de desconforto necessária para que nós aprendamos a desgostar do desvio que nós realizamos, quando não vivenciamos as virtudes. Quem falou isso é Paulo? Paulo, na dissertação que consta no Livro dos Espíritos, na questão 1009, que trata do sofrimento do espírito no mundo espiritual, duração do sofrimento no mundo espiritual, que é uma duração que vai depender do estado de espírito. Quanto mais endurecido, mais permanece o sofrimento, porque o sofrimento é inerente ao endurecimento, ao egoísmo, ao orgulho, à vaidade, à cobiça. O único sistema que saneia o mundo interior é o da vivência das virtudes. E para vivenciar virtudes, desenvolver virtudes, o único recurso é a prática do bem. Praticando o bem, naturalmente vamos observar as leis de Deus e vamos desenvolver virtudes, gradativamente aumentando o grau de felicidade interior de cada um de nós. Então, João Batista se alimentava de gafanhotos do ponto de vista da alimentação material e do ponto de vista da alimentação psíquica, porque quando somos irreverentes, quando somos rebeldes, quando somos egoístas, quando nós não conseguimos desenvolver aquele sistema da obediência e da resignação, a obediência é o consentimento da razão e a resignação, o consentimento do coração, nós vamos manter complexidades no nosso mundo interior. Consequentemente, vamos manter o desconforto. Consequentemente, não vamos ser felizes. Não vamos ser inconformados. Não vamos concordar com o que acontece com os espíritos endurecidos, não concordam com a lei de Deus, esquecidos que a lei de Deus é toda interior. A lei de Deus não é um mecanismo que nos pega de fora para dentro. Não, a lei de Deus está toda no mundo interior. E as leis de Deus estão todas imbricadas no pensamento. Pensamento é a causa do sofrimento, da felicidade ou da infelicidade. Pensamento. Nós estamos estudando Espiritismo, que é para desenvolver o pensamento reto, a mentalidade cristã, como Jesus exemplificou para nós, e o que é difícil, porque implica em derrotar o egoísmo, em derrotar o nosso grau de imperfeição, com cujo grau de perfeição nós estamos
bastante acostumados, porque ele nos dá, esse grau de imperfeição nos dá uma certa alegria, um certo prazer, e nós vamos cultivando aquele sistema do cultivo da irreverência, do prazer que isso traz, esquecendo que cresce, isso vai crescendo ao longo do tempo. Então o gafanhoto, o João Batista tinha que lidar com o gafanhoto psíquico. Qual que era o gafanhoto psíquico? As ações contrárias dos fariseus, a ação contrária de Herodes, da sua esposa, do ponto de vista no mundo interior, os pensamentos de raiva, de ira, de ódio, que nós ainda lançamos, e eles são gafanhotos para aqueles com os quais convivemos. E vão precisar engolir. Não tem um ditado que diz que a gente precisa engolir sapo? É isso. É quando nós temos que engolir as irreverências do próximo, nas mais diversas situações, que representa a carne, e nós vamos oferecer a virtude. Oferecer a virtude, que é a carne. Então nós temos uma carne complexa na pauta das imperfeições, e uma carne da mais alta qualidade, por exemplo, trazida por Jesus. Em João ele vai dizer: eu sou o pão que desceu do céu. Em João. Aquele que não comer a minha carne e não beber do meu sangue, não é apto para o reino de Deus. Aí nós transformamos isso em um sistema ritualístico exterior, nos templos. Mas o que ele está dizendo? É um símbolo. A virtude que Jesus praticou entre nós representa a carne e o sangue, o fruto do seu trabalho ao longo das eras. Concepção das ideias, né? Porque Jesus, por exemplo, vai dizer, num diálogo com os fariseus, no capítulo, se não me engano, no capítulo 8, versículo 58 de João, que antes que Abraão existisse, eu sou. E no mesmo Evangelho de João, no capítulo 17, no versículo 5 de João, ele vai dizer assim, vou pegar aqui literal para vocês aqui, 17:5. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. O mundo tem 5,6 bilhões de anos de formação. Antes do mundo existir, Jesus já era Jesus. O espírito evoluído. Lê de novo, só um pouquinho. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Qual a idade do mundo? 4,6 bilhões de anos. E ele não é o formador da Terra? Sim. O governador? Então, para formar a Terra já tinha que ser o Jesus que nós conhecemos. Ele já existia muito antes. Sim. De vir até aqui. Os mundos em que ele evoluiu, segundo Emmanuel, já não existem mais. Isso significa que o universo não tem só 13,4 bilhões de anos, como é dito. O que nós chamamos aí de universo é um dos universos, dos multiversos, uma constelação de galáxias que compõe um departamento universal em que temos constelações de universo. E o universo é infinito. Certo?
Glorifica-me tu, ó Pai, com aquela glória que tinha. Então a carne de Jesus é uma carne já estabelecida desde muito tempo. Porque ele é, e aqui em João 8,58, disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então, nós temos aí Jesus falando-nos da sua pré-existência. Perde-se na poeira dos sóis, que é uma figura que Emmanuel, por exemplo, usa na sua obra. Então, nos mundos de expiação e prova predominam as carnes complexas. Predominam as carnes das imperfeições, do egoísmo. E é por isso que o mundo é um mundo de expiações. O que é expiação? A expiação é uma certa soma de dor necessária para que o espírito que desviou do caminho retorne para o caminho. Gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Para isso, 3 coisas são necessárias: o amor, a justiça e a ciência. Então, para gravitar em torno da unidade divina, não é preciso nenhum exercício místico exterior, não. Nós respeitamos quem adote os seus rituais exteriores, mas para nós espíritas isso acabou desde 1857. Eles estão no caminho, né? Para nós nos mantermos em torno da unidade divina, é preciso amar, cultivar a ciência e praticar a justiça. Consequentemente, 3 coisas são opostas: o ódio, a ignorância e a injustiça. Então é preciso progresso intelecto e moral. O progresso intelecto e moral, intelecto, estudando as ciências, as disciplinas das nobres escolas da humanidade, as ciências, as filosofias, para identificarmos o certo do errado, o bem do mal, e fazer escolha na pauta da lei de Deus. Se nós temos dúvidas quanto o que é bem e o que é mal, basta nós praticarmos as leis de Deus, os 10 mandamentos, o decálogo. Os Espíritos falam para nós que bastam as leis de Deus, porque as leis humanas estão ainda aquém das leis de Deus. Então, praticando as leis de Deus, nós estamos à frente das leis humanas. E praticando as leis de Deus, que estão resumidas em amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo, não precisaremos nos preocupar com os dispositivos legais da sociedade para regular as relações de homem para homem. Livro dos Espíritos, questões 832 em diante. Certo? Isso, então, só queria acrescentar isso no versículo 18. Versículo 19. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Obviamente, amigos, nós sempre repetimos isso. Nós sempre temos 2 pontos de vista. Temos o ponto de vista do mundo interior, que é o nosso objetivo aqui. É identificar, entender o mundo interior, o autoconhecimento. Porque o mundo exterior é reflexo do mundo interior. E o mundo exterior, nós vamos identificar o que não está de acordo com as leis de Deus e buscar ajudar Jesus a melhorar o mundo.
Esse é o objetivo. O objetivo do espírita e do seguidor de Jesus raiz não é se manter nos templos, no sistema da adoração improdutiva. Para nós espíritas, repito, esse sistema está caduco. Porque esse sistema não tem melhorado o mundo. Repito, o Brasil é constituído por imensa maioria de cristãos, das mais variadas denominações. E o que Jesus exemplificou na Terra não se reflete na sociedade brasileira como um todo. Não vou nem falar do mundo. Isso, para nós, é um fator com o qual nós não devemos estar conformados. Paulo diz, não vos conformeis com este mundo. Significa o quê? Lutar para melhorar o mundo. Melhorando o mundo interior. Melhorando o mundo interior e agindo no mundo exterior. Eu melhorando o mundo interior, agindo no mundo exterior, o mundo exterior retroalimenta o meu melhoramento moral, que vai promover no mundo material novas melhorias. E assim sucessivamente. E nós vamos então atraindo sempre espíritos melhores para viverem na Terra. Porque os espíritos melhores, amigos, eles já estão além da expiação. Já estão além da expiação. Quem que reencarna em mundo de expiação e prova? Espíritos imperfeitos. Espíritos atrasados, cristalizados no mal. Então nós precisamos nos melhorar para atrairmos os espíritos melhores e contagiarmos aqueles que convivem conosco pelo exemplo de novas coisas. Contagiarmos. E se não vos conformeis com este mundo, nós não estamos aqui fazendo apologia de movimentos revoltosos na base da violência, porque não foi isso que Jesus ensinou. Não foi isso que Jesus praticou, não foi isso que Kardec, por exemplo, praticou. Não é isso. É na pauta da coragem em se renovar e buscar melhorar o mundo. É todo um sistema. Nós estamos vendo aqui, ó, e vi a besta. Primeiramente, eu preciso identificar essa besta no meu mundo interior. Qual é a besta que está no mundo interior que precisamos identificar? É a 913 do Livro dos Espíritos, é o egoísmo. É o egoísmo. Identificando no mundo interior, nós vamos fazer um trabalho concomitante no mundo exterior. Vamos buscar Kardec aqui para nos ajudar. Kardec trata disso no seu comentário, a questão 917. Eu de vez em quando repito isso e vou trazer de novo. Aqui, ó. Então eu vou identificar a besta no mundo interior, egoísmo. Questão 913. Qual a maior chaga da humanidade? O egoísmo. O egoísmo é um fator interior. Então nós precisamos concordar primeiro. Dentre todos os vícios, qual que você pode considerar radical? Temos dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Daí deriva todo o mal. Por mais que
Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Então, tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Notaram a semelhança aí com gravitar para a unidade divina? 3 coisas são necessárias: o amor, a justiça e a ciência. O que impede a observação disso? O egoísmo. Porque somente entre os egoístas se encontram o ódio, a iniquidade e a condenação, questão 171. Então nós temos 3 pontos aqui na questão 913. 3 coisas incompatíveis com o egoísmo: a justiça, o amor e a caridade. 3 fatores nos impedem de gravitar em torno da unidade divina: o ódio, a ignorância e a injustiça. 3 coisas nascem do coração do egoísta. Questão 171. O ódio, a iniquidade e a condenação do próximo. Então, a coerência da doutrina espírita, ela se revela nas mínimas coisas. Vejam que interessante. 3 pontos. Sempre nessa tônica. Então, na questão 917, Kardec vai dizer assim, ó, falando do egoísmo. Ele vai dizer assim, ó, em questão 917, tá? Comentário de Kardec. Louváveis esforços, indubitavelmente, se empregam para fazer que a humanidade progrida. Os bons sentimentos são animados. Não é isso que nós vemos aí, as pessoas de bem buscando incentivar os bons sentimentos? Porque o que é que vai salvar a humanidade da barbárie, da hecatombe, da guerra? Os bons sentimentos. O egoísmo é oposto, impeditivo à prática dos bons sentimentos. O egoísmo. Pois mais que os bons sentimentos não seriam as boas ações? Porque não basta você saber... As ações nascem dos sentimentos. Isso. As ações nascem dos sentimentos. Não são os. Então, quando a doutrina espírita diz fora da caridade nossa salvação, que nós entramos na casa espírita, vindos lá do mundo, entramos aqui, é um sistema para mudar o hábito. Então a casa espírita oferece um sistema para mudar o hábito. Campanha do quilo, sopa, marmitéis. É um sistema para quebrar a rotina do egoísmo lá de fora. Treinamento. Não é para ficar só nisso. Ir na casa espírita é para você levar essa dinâmica operacional para a vida. E isso vai acarretar melhoramento do sentimento. Todo pensamento mal nasce do sentimento de uma imperfeição da alma. Evangelho segundo o Espiritismo. Então não adianta você só colocar remendo novo em pano velho. A pessoa vem para cá, vem para tomar passe, faz a oração na quarta-feira, vem distribuir, faz a campanha do kit, distribui uma marmitex, está pondo remendo novo em pano velho. Tá? Mas chega lá na sociedade, o costume continua sendo o mesmo. Arrogante para com subalternos, desrespeitoso para com idosos, crianças na via pública.
desrespeitoso para com outro motorista no trânsito. Tem que mudar o tecido. O tecido perispirítico qualificado são os bons sentimentos, as virtudes. E aqui nós temos tido aulas e mais aulas a respeito. Lembro-me, por exemplo, quando a manifestação do Espírito, foi no começo desse ano, né? Meados de janeiro, mais ou menos, até meados de janeiro, quando se manifestou o Espírito pedindo, né, que a gente fizesse prece para o atual, para o que saiu e para o Brasil. Exato. Né? Porque muitas vezes a gente, enquanto nós vemos num elemento complicado um inimigo, a gente está se complicando. A gente tem que ver nele um doente, né? É duro fazer, mas é mesmo. E para que eu não seja igual a ele, uma das formas é pedir para que ele se melhore, né? O Paulo vai dizer que o último inimigo a ser vencido é a morte, que é o egoísmo. O último inimigo a ser vencido é a morte, porque a morte, falando em termos espirituais, é mais profundo. Morte, a reencarnação é a morte. Porque a vida normal do espírito é a vida espiritual. Sem dúvida. Enquanto nós precisamos reencarnar, nós estamos precisando da morte. Porque eu preciso me vestir de um corpo para esquecer as bobagens que eu fiz no passado. Eu tenho que reencarnar para esquecer. Eu não dou conta de conviver no mundo espiritual. Então, é sofrido o processo de reencarne? Ele é doído? O espírito atrasado, o espírito complicado é. Ou não. Porque vai representar até um refrigério. O espírito está lá corroído pelo remorso, pela culpa, pelo arrependimento do mundo espiritual. Ele não consegue lidar com isso. Não tem terapêutica capaz de ajudá-lo, trabalho, ele não consegue, então ele precisa reencarnar. Aí reencarna é um alívio para ele, porque ele esquece de tudo. Você está entendendo? Esquece. Aí vai ser criança de novo, vai reciclar, vai sorrir de novo na infância, porque ele nem sorri no mundo espiritual em função dos desmandos. Então é morte. Quando a gente precisar de reencarnar, morte. Então, aqueles, por exemplo, que odeiam políticos, eles estão equivocados na sua espírita. Espírita que ainda cultiva ódio por quaisquer personalidades é um espírita doente. Está adoecido. E precisa de ajuda. Então, continuando aqui com a identificação, nós estamos trabalhando aqui o assunto, a identificação da besta no plano interior e no plano exterior, porque existe um efeito colateral. Um estudo da doutrina espírita aprofundado possui um efeito colateral que às vezes vai ser desagradável dependendo da mentalidade. Qual que é? Nós vamos identificar as nossas mazelas morais. Identificando as mazelas morais individuais, nós vamos identificar a mazela moral do próximo. Evidentemente. Para quê? Para julgar o próximo? Não, para ajudar o próximo. No mínimo pela prece, endereçando vibrações positivas para aquele espírito. Porque nos esforçando para endereçar vibrações positivas, amigo, nós estamos condicionando nossos pensamentos a pensarem de forma diferente. Estamos emitindo pensamentos melhorados. Pensamentos melhorados, saneando o mundo interior, aperfeiçoando nossos espíritos. Porque quem faz o bem para si. Quem faz o mal para si. Qual que é a diferença entre um e outro?
Quem faz o mal para si vai ser aproveitado como instrumento do escândalo, para retardatários endurecidos. Quem faz o bem vai ser instrumento da misericórdia onde quer que esteja. Porque ele vai irradiar bons sentimentos, onde quer que esteja. Evidentemente que nós temos oscilações, amigos. Ocasionalmente nós vamos ser tomados pela imperfeição que ainda nos caracteriza. Mas a nossa tônica nas 24 horas não pode mais ser a tônica do egoísmo crasso. 24 horas por dia, não pode mais. Precisamos estar em transformação. Então, depois, fazendo esse trabalho o trabalho interior é paralelo ao trabalho exterior. Não funciona assim, ó. Primeiro eu vou me transformar moralmente, depois eu vou mudar o mundo. Não. Isso aí é egoísmo mal disfarçado. O trabalho é concomitante. Kardec vai dizer assim, ó, os bons sentimentos são animados, estimulados e honrados mais do que em qualquer outra época. Hoje nós já temos até estudos aí falando do corpo emocional. Não é? Então, entretanto, o egoísmo velho e roedor continua a ser a chaga social. Então, o trabalho é para ser feito também na sociedade. Não é só no mundo interior, não. Os acomodados, os comodistas, é que dizem isso. O trabalho é de mão dupla. É um mal real que se alastra por todo mundo e do qual cada homem é mais ou menos vítima. Cumpre, pois, combatê-lo como se combate uma enfermidade epidêmica. Para isso, deve-se proceder como procedem os médicos, ir à origem do mal. Procurem-se em todas as partes do organismo social. Procurem-se em todas as partes do organismo social. Sistema econômico, sistema político, sistema legal, sistema filosófico, sistema religioso, sistema familiar. Para isso deve-se proceder como procedem os médicos, ir à origem do mal. Procurem-se em todas as partes do organismo social, da família aos povos, da choupana ao palácio, todas as causas, todas as influências que ostensiva ou ocultamente excitam, alimentam e desenvolvem o sentimento do egoísmo. Conhecidas as causas, o remédio se apresentará por si mesmo, só restará então destruí-las, se não totalmente, de uma só vez, ao menos parcialmente, e o veneno pouco a pouco será eliminado. Então, eu preciso de trabalho na sociedade. Essa é uma tônica da doutrina espírita. Quando a gente repete aqui, eu repito sempre, Santo Agostinho falando do mundo de regeneração, gente. O que ele fala do mundo de regeneração? Nos mundos regeneradores, perfeita equidade preside as relações sociais. Preside as relações sociais. Ele não está dizendo que preside as relações psíquicas. Preside as relações mentais. Não está dizendo isso. Preside as relações emocionais. Não, é sociais. Porque numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, que é São 930, ninguém deve morrer de fome. A gente precisa desenhar. Nós precisamos desenhar essas coisas para que nós entendamos que nossa ação ela não está só adstrita apenas ao mundo mental, ao mundo interior. Ela é um conjunto, deve ser um sistema. Nós estamos trabalhando aqui com um sistema. Um sistema. Por isso que o Espiritismo é ciência, filosofia e religião. 3 aspectos que
trabalham as três instâncias da evolução: sentimento, mentalidade e prática. Sentimento, religiosidade, religião, mentalidade, filosofia, prática, ciência, ciência prática, ciência operacional. Allan Kardec comprovou a existência dos espíritos por meio do método científico. O método que nós hoje estamos buscando aplicar é o método da caridade aplicada cientificamente no dia a dia. É o método. Com o método, você vai direto na causa, né? Método. Eu vou sair de casa, os espíritos nos falam, vamos fazer oração ao amanhecer. Vamos tirar o misticismo? É muito fácil a gente ficar só faz lá o Pai Nosso, Ave Maria, e sai e xinga o primeiro que encontra, não é? Vamos trazer para um plano mais prático, fazer aquela concentração, que eu consiga tratar bem as pessoas com as quais eu vou encontrar hoje. Que eu consiga pelo menos respeitar as leis de trânsito. É um sistema de vida na prática. Respeitar os transeuntes. Mas esse estudo que a gente faz, ele nos chama, ele nos convida exatamente a essa percepção aí. Né? Eu acho que cada um de nós aqui, pelo menos é o que eu penso, é que a gente leva isso lá para fora no sentido de realmente aplicação. Não dá para ficar nesse campo mais só A gente tem que ter hora de ver, né? local. Exatamente. Porque quando a gente deixa de agir conforme o que a gente aprende, a gente tem consciência, no mínimo a gente tem a consciência do erro, e isso não faz bem. É contrário ao que gera o sentimento, gera uma série de coisas, não é simplesmente o não fazer, né? Então eu penso que eu consigo ter essa percepção, não que haja mudança completa, porque talvez seja necessário até outras encarnações para que a gente de fato extermine, por exemplo, o egoísmo. Mas o processo ele já começou, né? Interiorizar isso, agir conforme o que você tá buscando, não tem como, gente. Não tem como não. E Jesus simplifica para a gente, né? Fazer ao próximo aquilo que eu gostaria que o próximo me fizesse. Eu me colocar no lugar do outro em qualquer situação, né? Ou, por outra, ele é o modelo e guia. Como é que Jesus agiria nessa situação? Que é um sistema muito simples. adequado, mais adequado. Por isso que nós estamos estudando aqui o assunto, porque nós vamos vir a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. Então, o sistema vai fazer guerra. Aí são o sistema como um todo. Os encarnados irreverentes, que vão, no nosso dia a dia, vão irradiar a sua natureza. Porque nós temos que ter esse entendimento também. Nós às vezes queremos que as pessoas mudem na mesma intensidade com que estamos buscando mudar. E isso não vai acontecer. Então nós precisamos ter paciência. É um dos pontos que a gente tem que trabalhar. Alguém trabalhar. E não fugir também. Eu me lembro que um período bem longo da minha vida eu tive um grupo de amigos, um grupo imenso. E até a gente ia, um grupo especificamente ia ver o 13, né? No Mineirão. Nesse meio, a maioria gostava de palavrão, gostava de coisa. Eu não gostei, nunca critiquei, só não participava. Eles me respeitavam, eu os respeitava. Puro e simples, né? A gente tem que se adaptar ao meio, né? De vez em quando ele vai ter que fazer uma concessão na pauta da misericórdia.
para com o meio. Exatamente. Vai ter que fazer uma concessão. É, Certo? mas da mesma forma que você os via com ações diferentes das suas, possivelmente eles poderiam te ver também como, Sim. em algum momento você pode ser uma referência positiva para Claro. eles. Né? Sem dúvida. Esse é o objetivo. A gente está como Jesus dizia, estar no mundo sem sermos do mundo. Estaremos em meio ao mundo complexo. Quer dizer que nós vamos sair de espada na mão para guerrear. Não, Tem hora que nós vamos... eu tenho pensado muito nisso, e o cuidado que a gente tem que ter de não ser o João Batista, né? Exatamente. Porque não é por aí. E nós estamos, por exemplo, nós estamos aprendendo aqui no nosso trabalho sistemático aqui as determinadas regras de disciplina, por exemplo, para aplicarmos lá no mundo exterior. Então, todo componente de um trabalho como esse aqui, de estudo mediúnico, a disciplina que isso envolve, vai se refletir positivamente no mundo exterior. Nós estamos aprendendo aqui todo um sistema de vivência, de convivência, observando aqui os dispositivos da doutrina e os dispositivos que os espíritos, por exemplo, nos indicam para a boa prática mediúnica. Nós estamos entesourando noções de disciplina que vão permanecer conosco e vão ser levados para o mundo exterior. Porque o objetivo da frequência à casa espírita é natural que num primeiro momento, nos primeiros movimentos nossos no tempo espírita, a nossa complicação ainda queira contaminar o ambiente. Que, vamos colocar aqui, via Besta, os reis da terra, os seus exércitos reunidos, para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo, o seu exército. O cavalo, Allan Kardec. Sobre o cavalo, espiritualidade, espírito de verdade e a doutrina. É o sistema que desce do céu para que nós o adotemos, pratiquemos, saneemos o mundo interior e lentamente vamos transformar o mundo. Mas quando nós entramos na doutrina, entramos no templo espírita, nós ainda somos nós mesmos, com a nossa irreverência que nos caracteriza do mundo. Então é natural que isso ainda se manifeste aqui e acolá, em determinado momento, porque nós estamos em processo de aprendizagem. Mas depois de muito tempo, nós já estamos há muito tempo na casa espírita, e determinadas irreverências ainda permanecem, significa que nós estamos ainda trazendo de lá de dentro para cá a complicação. Quando o objetivo nós aqui estamos fazendo uma transfusão de sangue, estamos aqui buscando, o passe não é uma transfusão de energia? Os espíritos do passe nos beneficiam com uma carga de superfície de uma energia salutar que é deles, que não é nossa, que vai nos dar um bem-estar, uma alegria, uma esperança, certo? Vai permanecer conosco um certo tempo. É uma carga de superfície. É uma transfusão, uma injeção de bom ânimo, que vai ser potencializada, dinamizada e aumentada na razão do nosso esforço por domar as inclinações más, por nos transformar. Nós vamos desenvolvendo a nossa carga própria. Então é como se fosse assim, a pomada para diminuir aquela ardência da dor, para a gente respirar. Respirar, desenvolver a capacidade interior própria de transformação, de renovação, na base da autossuficiência. E deixarmos de ser eternos auxiliados
passando a sermos auxiliares. Então, nós estamos aqui recebendo uma transfusão de conhecimento e de ideias que não representa ainda o que nós vivemos, não é a nossa carne, mas é a carne dos espíritos elevados, que já não mais precisam reencarnar neste mundo, que já avançaram, que vão reencarnar aqui se quiserem como missionários, certo? Se nós conseguirmos, é a misericórdia que cobre o amor, a multidão dos pecados. Se nós formos minimamente eficientes, nós vamos nos libertando, saneando o mundo interior, desenvolvendo a carne própria e somos colaboradores. Não sei se deu uma ideia aí, se ficou... Não, muito legal, Júlio. Eu acho que esse processo aí, cada um deve ter uma forma, por mais que seja uma coisa assim, que todo mundo deveria agir igual, seguindo isso aí. Só que na prática, eu acho que cada um tem uma forma de lidar com isso. Sim, né? lógico. Então, por exemplo, se eu policio os meus pensamentos, o máximo que eu puder, porque às vezes com a rotina do dia, o pensamento foge, escapola um pouco. Um pouco não, grande parte. Mas se eu crio esse hábito de policiar meus pensamentos, eu vou tentar atrair para mim o melhor, para que em momentos, né, que eu corra algum risco de desvio, seja lá o que for, de tentação, no mínimo eu vou ter uma proteção para que eu possa agir, no mínimo, dentro do que eu estou estudando ou estou desenvolvendo de bom, entendeu? Esse é o objetivo. Lembrando que nós estamos estudando Espiritismo aqui, é para acelerar o progresso, porque olha o que os Espíritos vão dizer aqui na questão 982. A pauta que você está dizendo aí. Será necessário que professemos o Espiritismo e creiamos nas manifestações espíritas para termos assegurada a nossa sorte na vida futura? Se assim fosse, seguir-se-ia que estariam deserdados todos os que não creem, ou que não tiveram ensejo de esclarecer-se, que seria absurdo. Só o bem assegura a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza. A crença no Espiritismo, Kardec vai dizer, a crença no Espiritismo ajuda o homem a se melhorar, afirmando-lhe as ideias sobre certos pontos do futuro. Apressa o adiantamento dos indivíduos e das massas, porque faculta-nos em teremos do que seremos um dia. É um ponto de apoio, uma luz que nos guia. O Espiritismo ensina o homem a suportar as provas com paciência e resignação. Afasta-o dos atos que possam retardar-lhe a felicidade. Mas ninguém diz que, sem ele, não possa ela ser conseguida. O bem é sempre o bem, qualquer que seja, porque o bem depende do grau de consciência de cada um. Então, o que vai ser analisado é o grau de conhecimento da lei de cada um, porque nós temos pelo menos três grupos heterogêneos aqui na Terra. Os espíritos novos na evolução, os semi-civilizados que estão se desenvolvendo, os mais adiantados, entre eles os que estão se aperfeiçoando e os cristalizados. Então, para cada um, vigora um determinado grau e responsabilidade. E Jesus nos abençoe, nos permita estarmos de volta na próxima semana.